Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast e hoje nós trouxemos uma pessoa muito especial, uma celebridade, um fenômeno que nos acompanha, nossa parceira há muitos anos, talvez eu acho que mais de 15 anos, né? Ela, empresária, escritora, super famosa das redes sociais, no meio empresarial, no meio familiar, ela, Tássia Gonzalez. Muito obrigado por atender o nosso convite também com uma agenda super complicada, com muitos compromissos, mas hoje nós conseguimos e estamos aqui para falar com ela, Tássia Gonzalez. Muito obrigado, Tássia. Para a gente é uma honra estar aqui. E para quem não sabe, a Tássia que nos colocou no meio digital. A gente nunca teve mídia social, a gente nunca teve Instagram, era muito mal trabalhado. E um dia, né, a Tássia falou com a gente, olha, vocês precisam estar nas mídias sociais, vocês têm um bom trabalho e precisam mostrar o seu trabalho. E a gente nunca sabia que realmente é uma ferramenta de informação, de instrução, e com o apoio, né, iniciativa da Tássia, nós entramos nessa era, vamos dizer assim, digital. Então, antes de mais nada, nosso muito obrigado, porque realmente foi um divisor de águas, né? Foi um transformar no nosso escritório. Não que a gente mudou o nosso jeito de ser, mas a gente consegue hoje mostrar um pouquinho daquilo que a gente pode fazer e ajudar os nossos clientes. Então a Tássia realmente para a gente foi um ícone aqui, que nos ajudou, continua nos ajudando bastante, especialmente nesse meio de comunicação, meio empresarial, né? A Tássia realmente é um fenômeno. Então, antes de mais nada, queria te agradecer. E convidamos também hoje, que está participando com a gente, a nossa sócia, a doutora Mairan, que está com a gente também há muitos anos, né? A nossa sócia também para fazer... É uma honra participar hoje com a Tássia aqui. Essa interação. Então, realmente, muito obrigado. Bom, antes de tudo, eu que agradeço, né? Estar aqui com o Felipe, com a doutora Mairan, com a família Mandato, é uma alegria muito grande no meu coração. Nesses 22 anos, né, que a Mandato existe, eu já estou aí com mais de 15 anos junto com eles. E para mim sempre foi uma troca, um aprendizado muito grande. Eu acho que é isso que a gente precisa, pessoas profissionais que a gente realmente confia, para que a gente possa caminhar, né, para o futuro, caminhar para que os nossos empreendimentos sejam coisas mais seguras. Então, nada melhor do que a gente fazer tudo de forma preventiva. E esses anos todos têm sido um grande aprendizado para mim também. Então, quando a gente teve a ocasião, a pandemia, eu já estava nas redes sociais, já mexia com trabalho de palestra, já escritora. Eu convidei o Felipe para que a gente pudesse fazer uma live juntos, ainda durante a pandemia, para poder orientar os clientes, as pessoas, as empresas, do que fazer naquele momento tão difícil que estava todo mundo tão perdido. E foi aquele o início, né, de uma grande jornada em relação ao Mandato. Não que a Mandato não fizesse o trabalho que ela faz hoje, mas o que eu sempre disse, quem não é visto não é lembrado, não é verdade? Eu lembro do Dr. Felipe em tudo. Aliás, eu tenho a honra de dizer que ele é o meu advogado da minha família, das minhas holdings, e se existe uma coisa que é ordem dentro da minha empresa, é que nada se é feito sem antes a validação do trabalho dele, né? Então isso a gente sempre brinca, todo mundo na vida tem que ter um bom médico, um bom advogado e uma excelente psicóloga. Isso aí mesmo. E antes de mais nada, gostaria de agradecer, dentro que tudo já foi falado, mas a gente sabe que você tem uma vida assim, realmente difícil de acompanhar, né? Uma pessoa que tem multitarefas, escritora, participou de programas de televisão, programa de rádio, tem uma agenda, né, muito complexa em relação a todos os empreendimentos do qual ela participa, do qual ela realiza, tem podcast, tem tudo que você imaginar, realmente é até difícil, né? E a gente, assim, começaria, todo mundo, né, a grande maioria das pessoas que estão assistindo já conhece a sua história, mas eu queria que você trouxesse pra gente, assim, qual que é esse elemento que veio, assim, lá dos seus pais, da origem da sua família, o que te trouxe, né, o que te traz tanta garra, tanta luta, tanta fibra, e além disso, por ser mulher, né, você já, antes mesmo de ter esse reconhecimento da mulher no meio do mercado de trabalho, no meio empresarial, você já era
uma ícone. Como que realmente veio isso lá da sua infância? Como é que foi essa história aí? Você contar um pouco pra gente. Essa pergunta me fazem muito, né? E durante os anos, a cada estação da vida, eu acho que as respostas mudam. Então hoje, com 55 anos, eu tenho uma alegria muito grande de olhar para trás, para o meu passado e enxergar exatamente aquilo que eu construí. E quando a gente quer identificar de onde veio a nossa história, a gente precisa de se autoconhecer, a gente precisa de buscar dentro de nós por onde tudo começou. E mulheres de vanguarda, mulheres que realmente nasceram para poder brilhar, eu acho que faz parte da minha história. A minha avó era uma mulher de vanguarda, é uma mulher que teve 13 filhos, é uma mulher que sempre tomou conta da casa, da vida. Ela era uma mulher assim muito presente na vida de todos, né? E eu tive ela como exemplo porque ela foi morar conosco quando eu tinha aproximadamente 12, 13 anos. Então eu vi aquela mulher que tinha já os filhos criados, os netos, os bisnetos, mas que todos os dias, no domingo, ela não saía de casa enquanto ela não falasse com cada um dos filhos. Então ela era realmente aquela matriarca, ela cuidava, ela sabia o que acontecia com cada família, ela orientava, ela trazia para perto. Então isso era muito importante. Em consequência disso, também a minha mãe, que foi uma mulher de vanguarda, porque saiu de casa muito cedo, ela era a filha mais velha de 13 irmãos, e aí ela foi fazer, numa época muito difícil, as coisas eram muito difíceis, ela foi fazer um curso de nutrição em Viçosa, quando ela ganhou uma bolsa de estudo. Então imagina, uma menina de 17 anos que sai do interior de Goiás para poder fazer e morar em pensionato, né, para poder fazer um curso, uma faculdade, que naquilo era uma coisa que quase ninguém tinha condição de fazer. Então a elite paulista, a elite mineira estudava em Viçosa, e ela estava ali como uma pessoa que não tinha recursos, então ela aproveitou muito aquela oportunidade. E sempre uma mulher muito animada, uma pessoa assim fazia muito bons relacionamentos e muito bonita, ela se destacava muito pela inteligência dela. E eu fui a única filha. Ela teve 5 filhos, né? 2 falecidos, então eu tenho 2 irmãos e só eu de mulher. Então eu nasci num momento da vida da minha mãe, quando ela tinha 38 anos, que eu pude estar perto dela. Então eu fui aquela menina que cresceu ao lado da mãe. Então a melhor educação que a gente pode receber e influência na vida, até para vocês que são pais, né? Não é o que você diz, é exatamente o que você faz. Então eu cresci vendo uma mulher de vanguarda fazendo tudo. Ela acordava, ela cuidava da casa, ela levava os filhos para a escola, ela se arrumava, ela ia para o banco, ela assumiu a empresa. Aliás, foi um dos motivos que a Transpes nasceu, porque o meu pai era caminhoneiro, um homem muito simples. E a minha mãe, uma mulher também muito simples, mas que já tinha estudado. Então ela disse assim, em 1966, Tarcísio, nós precisamos de formalizar este negócio. Então meu pai, que poucos sabem, né, ele não tinha documentação, ele não tinha crédito, ele veio fugido para o Brasil. Então como que ele ia fazer para empreender? Talvez ele tivesse 1, 2, 3 caminhões e tivesse bom para ele. Mas ela com a visão, sabe, muito inovadora, já disruptiva, ela disse assim, não vamos construir essa empresa, formalizar essa empresa e eu vou trabalhar com você. Então o meu pai sempre foi muito ligado às máquinas, ao caminhão, ao transporte, ele tinha bons relacionamentos, na época a empresa começou com a construção civil, né? E ela era a mulher que ficava na retaguarda. Então, ou seja, atrás de um grande homem sempre, com certeza, vai existir uma grande mulher. E esta foi a minha mãe. Então eu cresci vendo aquela mulher linda, sabe? Eu imaginava, hoje eu sou mais alta que a minha mãe, tenho 1,75 m. Mas quando eu era pequena, eu olhava para ela, eu achava ela gigantesca, né? E eu lembrava de um tailleur rosa que ela usava, uma coisa assim toda linda, ela maquiando, ela indo pro banco, ela fazendo as coisas e eu junto. Então era a mascote dela que sentava do lado e ouvia. Ou seja, minha maior inspiração foram as grandes mulheres que eu tive da minha vida, que foram mães,
que foram empresárias, que criaram seus filhos e que fizeram realmente a diferença na minha vida. Então a minha mãe, eu engravidei muito cedo, aos 17 anos, mas a minha mãe mostrou para mim o seguinte: nunca pare de estudar, nunca deixe de fazer aquilo que você precisa de fazer para que você seja independente. Então nessa busca constante por ser aceito em primeiro lugar, que todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser amado, né? Então eu queria ser aceita, né, pela mundo empresarial e tudo. Eu buscava sempre fazer o meu melhor, sem olhar para trás e nem sem ficar ansiosa pelo futuro, mas hoje fazer o meu melhor. E assim eu comecei a me destacar. Eu chamo, hoje a gente fala muito de oceano azul, oceano vermelho, né? Que o meu grande oceano azul foi fazer tudo aquilo que ninguém queria fazer. Ou seja, quando você começa a deixar de ser especialista e olhar de forma genérica para o mundo, você se torna uma pessoa de multitarefas. Não existia tempo ruim para mim. E para muitas pessoas, principalmente no meio profissional, existe. E as pessoas estão tão especializadas que ela não sabe responder outra coisa. E olha, não tem problema nenhum se não souber, mas vamos procurar saber. Né? E vamos procurar saber junto. Então essa humildade de querer saber mais é uma coisa que eu já nasci com ela, muito disruptiva, sempre de buscar o novo, de fazer diferente. E assim foi, né? A trajetória foi longa, eu posso até falar com vocês um pouquinho dela, mas desde quando eu voltei para o negócio da família, e também vale a pena falar que minha mãe foi a maior incentivadora, porque depois de 18 anos de casamento, ela fez a emancipação dos filhos e transferiu as cotas dela para os filhos. Então eu, Sandra e Alfonso, passamos a ser acionistas da empresa. É uma visão muito de vanguarda. Para aquela época, vanguarda, tem gente falando isso agora em planejamento sucessório, exatamente. agora e às vezes não tem nem coragem de passar para os filhos, né? A gente fica até impressionado. Mas isso é uma coisa assim muito de vanguarda, né? Totalmente de vanguarda, porque ela começou o negócio, ela sabia o valor do trabalho dela e ela queria se certificar que nós três fôssemos as pessoas que seguiríamos o trabalho dela. Então ela foi abrindo outros novos negócios. A minha mãe foi a primeira diretora mulher no DNR na época. Né? No Rio de Janeiro, hoje DENIT. Né? Ela ganhou a primeira licença de escoltas que passaram a ser exigências de mercado, que na época era a resolução 2264, para fazer transporte de cargas especiais. E hoje a escolta é uma das empresas da Transpes, que é a NBH. Foi ela que começou com o mesmo número de inscrição, né? Visionária, né? Não, visionária, porque é o seguinte: transporte excelente, maravilhoso, mas o que tornava ele possível dentro de pesos e dimensões? As leis que você tinha que acatar, e uma delas era o uso de escolta. Ou seja, a Transpes passa a ser dependente da escolta e nesse momento ela tinha uma empresa que era só dela com outro sócio externo e 50% da Transpes. É muito vanguarda. Aí o que ela fez? Ela fez uma negociação de alto nível com meu pai. E essa negociação foi 50% mais a escolta serão dos meus filhos. Que maravilha. E aí, nessa negociação, a gente foi cada vez mais alcançando as nossas ações para que nos tornássemos majoritários. Muito legal. Isso resolveu totalmente as questões familiares. A minha mãe se casou de novo, mas não teve filhos. O meu pai se casou de novo e teve filhos. Mas acontece que isso foi depois, né? Antes e depois da Transpes. Sim. Que na época era Transpes Minas, né? Muito legal. Então, assim, eu devo tudo a essa mulher brilhante, de vanguarda, que foi minha mãe. E se eu puxei o lado empreendedor do meu pai, foi a ela que eu devo essa iniciativa de ser disruptiva, de fazer as coisas acontecerem, de acreditar em mim e de lutar por aquilo que eu quisesse. Porque todos nós podemos ser profissionais que a gente quer, né? Com certeza. Basta a gente saber o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Exatamente. A gente vê que dentro desse perfil, uma das coisas que chama muita atenção é essa persistência, porque muitos desafios que a gente tem na vida, e na realidade a vida é desafio o tempo inteiro, é aquele
não vou desistir, eu vou até o fim, pode até dar errado, mas eu vou tentar, eu vou lutar, eu vou pegar, Isso realmente é uma coisa que a gente precisa nas nossas vidas para que alguma coisa dê certo. Porque 90% do tempo são as negatividades da vida. Não vai dar certo, eu sou mulher, eu tô no meio aqui empresarial, no meio jurídico. Todo mundo me tratou mal, então, não sei o quê. E as pessoas começam a se esconder atrás desse vitimismo, de que não, eu não vou fazer, não vou. Quer dizer, igual, né, você nos passou essa ideia, veio aqui, eu nem sabia, eu confesso, não sabia mexer no Instagram. Muito legal. Até hoje ainda faz os negócios meio errados lá no Instagram, enfim. Ela veio aqui, mostrou, ensinou. A gente estava na pandemia, ele numa sala e eu na outra, não tinha ninguém no escritório. Exatamente, e a gente fez, foi muito legal. As pessoas perguntam até hoje, que acho que foi o comitê de crise. Foi o comitê de crise. Exatamente. Muito legal. Visionário igual a mãe. Exatamente. Então, assim, isso é uma característica que eu admiro muito nas pessoas. E muitas vezes, até mais do que as pessoas têm. Eu preciso de todos os conhecimentos, de 100% para poder realizar, poder fazer. E não, a gente tem que se arriscar, tem que fazer. A gente, claro, tem que se preparar. Eu vejo que tudo que você faz, você tem sempre, é muito bem preparada. E isso também eu acho que é muito importante, né? Se você também pudesse falar um pouquinho, porque todas as coisas que a gente vê que você faz e realiza, você se prepara, aquilo que às vezes você não tem domínio, conhecimento, você estuda, você consegue as pessoas para poder te ensinar e você sempre sai na frente, né? E tem uma outra coisa super, assim, muito marcante e legal, é o livro, né? A Tássia tem um livro maravilhoso, um livro muito bacana. E eu lembro, a Tássia lançou o livro, né? Nós fomos lá no lançamento e tudo, eu levei o livro, dei pro meu pai. Aí passou, 2 dias, meu pai me liga, Felipe, esse livro é maravilhoso. Vou dar todo mundo do Brasil tinha que ler esse livro. Porque realmente, né, um livro de patriotismo, um livro de pessoas que amam o Brasil. E várias pessoas eu convivi com muitas pessoas na minha vida que sempre falaram mal do Brasil. E a gente não valoriza o Brasil, a verdade é essa. Todo mundo, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, o Brasil é isso. E quando a gente para pensar, o Brasil é um país maravilhoso, um celeiro de oportunidade. E meu pai sempre fala também, o Brasil não tem nada, tá tudo a se fazer, a gente não tem uma ponte direito, a gente não tem um finger de aeroporto direito. Quantas cidades, né? Só Minas tem, a gente não tem nem aeroporto direito, a gente não tem as nossas rodovias estão por se fazer ainda, a gente tem a parte toda de transporte, especialmente de trens. Quer dizer, você tem um mundo aqui no Brasil para desenvolver, para fazer, e eu vejo muito isso, né? Às vezes as pessoas falam mal do Brasil, eu quero morar fora. Eu até confesso, já tive, eu morei no Japão, fiz intercâmbio, eu tinha um sonho, vou morar fora e tudo, mas hoje o meu sonho se transformou em uma realidade, morar no Brasil e ajudar o Brasil a crescer, a melhorar e fazer um Brasil melhor. Parece que é uma utopia, mas não é. Porque se você pegar todos os fatores e colocar na balança, o Brasil tem tudo. Tem um povo maravilhoso. Um clima maravilhoso. Uma alimentação maravilhosa, uma diversidade de cultura, uma alegria. É um país realmente assim rico, muito bom, né? Então eu queria que você falasse também um pouquinho do livro, de tudo. Foi o presidente da República recebeu, né? Foi muito legal. É verdade. O presidente da República à época, enfim, realmente é um livro, né, para os anais da história aí da literatura brasileira. Bom, eu vou responder, foram 2 perguntas, eu faço questão de responder as 2. Porque a primeira, ela é de extrema importância. O porquê eu me motivei a fazer as coisas que eu fiz e não me vitimizei. Foi difícil? Sempre foi muito difícil e continua sendo. Filhos pequenos, criei meus filhos sozinha, as questões do machismo, da cultura brasileira e até da cultura mundial. Quantas e quantas vezes deixei de ser ouvida por ser mulher. A gente sabe que as mulheres ainda sofrem muita discriminação, recebem menos, tem menos CEOs dentro das empresas, menos presidentes, menos funcionários. Quer dizer, por mais que a gente fale de diversidade, a mulher ainda enfrenta muito isso. Quantas e quantas vezes eu precisei de fazer com que um homem dissesse para mim
aquilo que estava dentro da minha cabeça, para que eu pudesse ser ouvido. E sem problema nenhum, porque eu acho que se você tem um objetivo final, que é o resultado, e a estratégia é usar, talvez, de uma outra pessoa para falar por você, não tem problema nenhum. Mas eu quero te dizer, de verdade, que eu tenho 3 coisas que me fizeram, dos meus 17 anos, e ainda fazem até hoje, eu continuar buscando ser diferente. Em primeiro lugar, essa alma disruptiva. Então, nós como líderes, todos nós temos coisas e características e personalidades positivas. Mas a gente precisa de encontrar qual que é a nossa personalidade. E não quer dizer que todo mundo tem que ser disruptivo, todo mundo tem que ir à luta. Às vezes tem uma outra pessoa que ela é mais focada, concentrada, organizada, ela se dá melhor em outras circunstâncias, tem outra que é mais criativa, mas o importante é você reconhecer. Então eu sempre tive essa alma disruptiva, sempre gostei do novo, nunca fui acomodada, e isso desde criança, desde menina. E só um parênteses aqui para você que está nos assistindo, a Tárcia, ela sempre fez pra gente aqui várias palestras. As palestras dela, para quem não assistiu, para quem nunca a contratou como conselheiro e como palestrante, vale a pena demais. Nós fizemos uma transformação da nossa cultura empresarial toda aqui do escritório por várias palestras que a Tárcia fez pra gente aqui, que realmente foram maravilhosas. Presença garantida nos Eu eventos te agradeço. de final de ano. Como conselheira de empresa também, né? A gente participou de alguns projetos juntos. Realmente é uma experiência que é inigualável. Não adianta ser só uma pessoa que tem conhecimento. Mais importante é a experiência. Então, realmente, a Tárcia tem esses 2 pontos, experiência e conhecimento, que realmente nos ajudou, né, muito aqui no escritório, com todos os nossos times, com as palestras. Eu fico feliz demais, né? Muito legal. Você desculpa ter te interrompido, mas... Eu fico muito feliz de saber disso, porque eu acho que quando a gente sabe no que a gente tem talento e a gente faz com amor, o resultado sempre é muito bom, né? E é claro que a experiência, né? Então aí eu já a caminho aí terminando aí 55, o pessoal não gosta que eu fale. Muito nova, muito nova. Né, a caminho aí de fazer 6 décadas na minha vida nos próximos 5 anos, eu sempre penso no futuro e no que eu posso melhorar. Então a gente tendo humildade para isso, a gente chega onde a gente quer chegar. Mas assim, essa inquietude disruptiva, eu era aquela criança disruptiva. Eu era menina disruptiva. Eu era menina que não vestia de princesa, eu era menina que queria subir no telhado, eu era menina que queria aprender a jogar futebol, eu era menina que queria uma bicicleta de presente. Eu não queria festa de 15 anos, então eu queria ir para fora. Então, assim, tudo que era diferente se chamava Tárcia. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E vocês que são pais, identificar isso nos seus filhos é muito legal. Porque em vez de você frear, é muito mais importante você motivá-los. Porque um não tem que ser igual ao outro, mas quem tem essa característica, deixa aí, porque vai voar. Com certeza o outro também vai voar, mas de uma maneira diferente. Então eu dei sempre muito trabalho para todo mundo, né? Segundo lugar, eu acho que são as bênçãos de Deus. Deus é primordial na minha vida. Então Ele vai abrindo as portas e para isso você tem que ter muita sensibilidade, sabe? De aprender a conversar com Ele. E ao longo dos anos eu sempre gostei de escrever muito. A escrita, ela foi uma coisa presente na minha vida porque talvez eu não pudesse conversar com alguém. Então o que eu fazia? Eu escrevia. E eu tinha diários. Então com 9 anos eu tinha diário, com 10 anos eu tinha diário. Eu tenho todos esses diários escritos. E aí todos eles têm uma coisa. Depois tem que lançar os diários. Tem uma coisa em comum nesses diários. Eu sempre falava para o Papai do Céu, depois eu falava para Deus, né? E sempre falava de Jesus Cristo e sempre falava do meu Salvador. Então isso é muito importante. Eu fico até emocionada de falar, porque eu vejo que os caminhos, quando você tem fé, independente da escolha que você faça de religião, eu não abraço nenhuma religião, eu sempre me denomino cristã, mas independente do que você acredita, a fé te leva para os caminhos que você... A energia, né? Você já é disruptiva, as coisas vão acontecendo. Tem coisas que aconteceram na minha vida, como o chefe secreto, eu não consigo nem explicar. O próprio livro eu também não consigo explicar, porque eram coisas mesmo que vinham de Deus. O chefe secreto é aquele que passou na Rede Globo, todo mundo assistiu no Fantástico e foi um sucesso. Imagina, o telefone toca, 4 meses depois que meu pai tinha falecido, eu de luto, e eles falam que queriam falar comigo, não sei o quê, e eu assim, nossa, mas poxa vida, o que eles estão querendo, né? Achando
achando que era algum patrocínio, alguma coisa assim, e foi uma surpresa, porque eu comecei a sorrir de novo e foi um momento muito legal. Então tá lá no YouTube, foi sensacional. E assim outras coisas foram acontecendo na minha vida também, foram Deus mesmo que foram mostrando para mim lugares que eu devia estar. E em terceiro lugar é ter humildade, porque quando você não está preparado para alguma tarefa, você pode se tornar preparado, porque profissionalmente, tecnicamente, qualquer um pode se tornar preparado. Agora, qual que é a sua missão? A minha sempre foi alta performance, sempre foi fazer o meu melhor. Então, foram hábitos que eu fui criando, porque eu era a pessoa que mais me importava ser desafiada. Então, eu quero subir ali, não, eu vou conseguir. Ah, eu quero fazer mergulho, eu vou mergulhar. Não, agora eu quero fazer trekking. Eu vou fazer. Agora eu quero tirar uma carteira de moto. Eu vou tirar e comprei uma moto. Então, assim, eu me colocava esses desafios anualmente. E eu acabei de fazer aniversário. Então, para mim, a data do meu aniversário é a data mais importante da minha vida, porque é a data que os meus pais, né, me te deram, um presente de Deus, e é a data que eu me encontro nesse mundo. Então, assim, é no meu aniversário que eu olho para trás, vejo o que eu consegui realizar, conserto o que eu acho que eu preciso de melhorar e crio as metas do que eu quero ser. Então, isso assim, a minha vida sempre foi pautada nisso, sempre me desafiando e sempre colocando ali, porque quando eu fazia um Vzinho, a alegria era minha. Então, o reconhecimento tem que ser seu, não tem que ser do outro. Então, esse foi o caminho que eu encontrei. E me vitimizar, eu poderia ter sido assim? Poderia. Como tem muita gente que é, independente, né, do sexo, homem, mulher, enfim. Mas não combinava comigo. Eu não quero ser assim. Então é uma escolha. Se você escolhe que você quer ser vencedor, você vai ser vencedor. Porque o seu vencedor não é para o mundo. Sucesso não é dinheiro. Seu ser vencedor é para você mesmo. É bater as suas metas, sejam elas quais forem. Não tem meta grande, meta pequena. Tem aquilo que você quer. Né? Então agora eu quero cozinhar, eu quero fazer um almoço por mês, entendeu? Todo mundo sempre disse para mim que eu nunca era boa na cozinha, que eu não sabia cozinhar. Eu sou prova viva de que nós somos num restaurante gourmet. Maravilhoso. Os melhores chefs de Cordon Bleu estavam lá. E a chefe principal era a doutora Tássia, que serviu pra gente lá realmente um prato gourmet. Coisa assim, eu não sou uma pessoa que ligo muito pra gourmet, mas realmente esse prato ele fica na memória. Quando é muito bom, a gente fica só lembrando. Será que a gente vai voltar lá? Será que ser convidado de novo? Hoje chegou lá em casa um conjunto de panelas importadas maravilhoso. Por quê? Porque é um momento meu especial agora que eu tenho como escolher, né? Não é mais aquela vida louca de 14 horas por dia trabalhando. Então eu quero escolher momentos prazerosos, à mesa, com as pessoas que eu amo. Então, por que não eu ir à cozinha preparar? Um dia vai dar certo, outro dia não vai, tá tudo certo também. Mas enfim, esse é um desafio desse ano. São 12 jantares ou almoço para pessoas que eu amo, que eu quero estar na minha casa. E o primeiro convidado desse ano foi Felipe e Sara. Olha, posso falar que foi um banquete, não foi um almoço, foi um banquete. Eu vou te falar que no final a gente estava, né, se estendendo até demais lá, não. Não, foi bom demais. Mas foi excepcional. Tem a resenha do bate-papo, foi né? muito bom. E olha, a comida, eu vou te ser sincero, realmente foi e assim segue a vida, entendeu? Aí a gente vai seguindo com aquilo que interessa pra gente. É viajar, é conhecer alguém, é conhecer lugares novos, é fazer um curso de vinhos. Então, assim, quem te motiva? Tem que ser você. Se você não tem amor próprio, se você não tem autocuidado com você, quem é que vai te motivar? O outro? Um relacionamento? Um psicólogo? Enfim, é a gente que se motiva. É, né? De dentro para fora, de dentro, né? Não é de fora para cá. A gente vê as pessoas hoje procurando. Vou arrumar um coach, vou fazer isso, vou fazer um curso, vou achar que vai melhorar, que isso. Mas na realidade, quando a gente para pensar, assim, é de dentro para fora, né? Isso que eu acho que é um grande diferencial. Que a gente sempre, né, vê em você com todas as suas qualidades e a gente fica muito impressionado
porque a sua alegria, a sua leveza, mesmo assim, muito exigente, cobra demais e a gente tá sempre Sim. aqui, né, Mayra? Tentando atender. E aprendendo muito. E aprendendo, né? Isso. Você é psicóloga de formação. Sou, mas eu tenho que terminar de responder a segunda desculpa. pergunta. Isso, A gente tem que ter meta. Então, uma das formações que eu tenho também é psicóloga, né? Antes de responder sobre os livros, e eu gosto muito de fazer esse trabalho de liderança com alta performance com grandes líderes. Então é o quê? Você descobrir qual é o líder que está dentro de você, entendeu? Quais são as suas melhores características. E aí eu faço esses encontros, normalmente de 10 a 15 encontros, onde eu não dou a solução, eu dou as opções. E aí você começa a descobrir e se autodescobrir, né, daquilo que você quer. Então é um trabalho apaixonante que eu gosto muito de fazer com executivos e principalmente com terceira ou segunda geração, que é um trabalho, né, que a gente prepara sucessores, que é muito legal também. Mas vamos lá para os livros, que eu não quero deixar de falar. Meu primeiro livro nasceu de uma provocação do Dr. Augusto Cury, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele durante 1 ano. E tenho muita honra de dizer que de todas as pessoas que ele treinou no Brasil, foram só 2 mulheres e eu fui uma delas. Então eu tive uma oportunidade de convivência e de aprendizado com ele muito grande. E aí na época a gente estava naquele, exatamente 8 anos atrás, a gente estava em 2018, né, naquela transição de governo onde a gente teve impeachment. E aí aquilo me doía muito, porque eu sempre fui muito patriota, eu não conseguia entender aquilo, né? Então eu era aquela que ia assistir jogo de futebol do Brasil, os meus pais sempre gostavam muito de futebol, então era bandeira, todo mundo vestido de Brasil, enfim. E mesmo com uma origem europeia, né? Sim, mesmo com essa origem europeia, você sempre torceu pelo Brasil. Mas ele falava o seguinte, que madre e pátria até a sepultura, né? Então, assim, ele era espanhol, nunca naturalizou brasileiro. Meu coração é metade brasileiro e é metade espanhol, eu confesso isso, que eu amo a Espanha, me identifico muito lá. Fui fazer esse curso meu lá, né? Então eu gosto muito, me sinto muito feliz e muito bem lá. Mas sou brasileira e como brasileira, eu sempre ficava muito triste quando eu viajava, né? Tive a oportunidade de viajar para fora muito cedo e a minha vida sempre foi viajar e conhecer outras culturas. Então eu ficava muito triste quando eu voltava, via certas situações do Brasil, como você falou, né? As pessoas não reconhecerem, não valorizarem o nosso país, não terem essa coisa da luta, né? Então às vezes eu estava Espanha, vendo lá o pessoal na rua, brigando, se manifestando. Eu chegava aqui no Brasil, o povo sempre muito pacato. Aí eu sofria muito com isso. Quando a gente teve esse problema, né, do impeachment, né, eu falei assim, poxa vida, e agora? Nosso país não tem mais liderança. Eu não estou dizendo de partido aqui, eu estou dizendo de liderança. Para onde que o nosso povo vai? Qual é o caminho, né? Porque eu sempre fui contra o assistencialismo, não só dentro do país, dentro das empresas e até mesmo dentro da família. Quando fala assim que eu sou dura, eu sei que sou, mas valeu a pena. Eu tenho filhos assim com valores inabaláveis, entendeu? Filhos que eu tenho orgulho de dizer que são meus filhos e que eu fiz um bom trabalho. Mas eu falei, e agora, doutor Augusto, como que eu vou falar de liderança? Só se for falar para as empresas, que estão tudo perdidas também, né? E a gente vinha de um processo que o Brasil tinha crescido muito. Então, as grandes empresas, elas não sabiam mais qual era o valor do cliente. Ela estava só respondendo ao mercado, né? Ela estava olhando muito mais para dentro do que para fora, porque a gente teve um crescimento econômico grande naquela época, independente do que acontecia politicamente no país. Muita gente cresceu. E aí eu falei assim, como que eu vou escrever para os líderes? Aí ele falou assim, não, você vai escrever para os líderes do Brasil. Eu falei, que desafio, né? Nunca escrevi um livro, o cara quer que eu escreva um livro, com todo respeito, o Dr. Augusto Cury, sobre lideranças para o Brasil, nesse país que não tem ninguém apaixonado, porque isso é uma característica, né, do líder, você tem que ser apaixonado pelo aquilo que você faz. Aí ele, para isso, onde é que estão os apaixonados? Aí é o título do meu primeiro livro, Apaixonados pelo Brasil, onde estão? E assim eu comecei a escrever esse livro. Saí do Brasil, fiquei 3 meses imersa, focada. Foi uma das melhores experiências da minha vida, foi escrever esse livro.
Quando eu comecei a escrever, eu começava à noite, porque eu gosto muito da noite. E a noite, ela não tinha fim. O dia amanhecia e eu estava na frente do computador escrevendo. E a cada escrita, e cada palavra, e cada descoberta eram lágrimas, sabe? Era dor, era tudo aquilo que eu sentia. E saiu uma obra que hoje, né, com mais aprendizado, eu confesso que eu acho que foi uma obra muito simples, mas uma obra impactante. E aí ela termina antes do evento Bolsonaro. Aí eu encerrei e lancei o livro em outubro. Nós tivemos as eleições, Bolsonaro ganhou, o livro foi lançado em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e para minha alegria, o Bolsonaro ganhou o livro no dia da posse. Então tem foto lá no meu Instagram de uma pessoa que deu para ele o livro e eu fiquei muito grata por isso. Depois ele recebeu mais algumas vezes, ele deve ter tido uma coleção de 3 ou 4 livros meus. E eu também tive a oportunidade de mandar um para ele depois, autografado. Mas enfim, eu escrevi o livro, mas eu sempre sentia que eu estava incompleta. Porque... Gente, só um parêntese na realidade. O livro é para nós brasileiros. Não é um livro partidário, é um livro para nós brasileiros. Somos apaixonados pelo Brasil e nos apaixonar ainda mais, porque o Brasil é nosso. O Brasil não é de um partido A, B, C, D. Não, o Brasil é nosso. Então é importante, né, Tarso? Porque o livro realmente é muito legal. Recomendo a todos. E vamos ver lá que o livro é para nós que somos brasileiros. Nós que queremos um Brasil melhor, né? Só essa... E aí, depois de lançar, todo mundo sabe o que aconteceu. Veio Covid, enfim, veio tantas coisas no nosso país. Todos nós sofremos e perdemos muito, e as perdas mexem muito com a gente. Aí eu comecei a elaborar uma outra coisa na minha cabeça, que seria ficar um tempo fora, fazer meio que um ano sabático, conseguir fazer isso, sair do presidente, como presidente do Conselho da Transpes, no qual eu fundei e fiquei 6 anos consecutivos. Aí fui para a cadeira de conselheira, comecei a me preparar para outros desafios, né? E resolvi então mudar o foco. Porque aí todo mundo sabe o que aconteceu, o que acontece hoje na política, e aquilo me deixou um pouco desanimada. Não desanimada do país, mas desanimada na idade que eu estou, de querer ainda abraçar tantas causas que me causam tanta dor. Porque a gente pode escolher aquilo que a gente quer entrar ou não, né? Só que aí eu não consegui. Não consegui, comecei a escrever outro livro, aí eu falei assim, eu preciso de terminar esse capítulo. Então, este ano, estamos lançando Apaixonados pelo Brasil, Onde Estão, edição atualizada e revisada, aonde eu falo de todos os momentos que a gente teve disruptivos essa inteligência emocional que a gente teve que adquirir, as perdas, o Covid, a mudança de governo, até mesmo as mudanças, né, no comportamento das pessoas. Então eu encerro essa edição atualizada e revisada com outras abordagens, com o mesmo título, com uma capa nova, sem nenhum tipo de partido, para que eu possa começar essa outra história. Então, ou seja, eu vou ter praticamente 3 livros lançados ao mesmo tempo nos próximos 12 meses, porque esse já está pronto para poder ir para a gráfica. O outro foi um convite que eu recebi, que vai ser lançado agora também em junho, onde eu entrei com 30 mulheres empreendedoras, então cada uma tem um capítulo e o meu já foi entregue. Então eu entrei exatamente falando sobre a vanguarda feminina no mundo dos negócios. E o terceiro, que é uma surpresa para vocês, que é uma mudança completamente de rumo na minha carreira aí. Não de empreendedora, mas de visão de líder, muito focado para as mulheres, muito focada para aquilo tudo que eu enfrentei e que eu acho que eu posso de alguma forma colaborar com todas vocês aí que precisam muito dessa coragem, não se vitimizar e ter certeza que podem tudo aquilo que vocês desejarem. Tá vendo, gente? Muito legal. Já estamos aqui preparando já para saber o que vai ser essa surpresa. Já queremos saber aqui, porque realmente para a gente também é uma surpresa. Foi, né? Agora a gente está sabendo. Mas não esperava nada mais, porque realmente ela tem sempre uma surpresa, sempre uma carta na manga, que está sempre surpreendendo e sendo exemplo, né? Sabe o que é, Felipe? Nós usamos vários chapéus na vida. Então, você é pai, você é filho, você é marido, você é advogado, você é amigo. E nós mulheres também.
né? Nós somos mães, nós somos donas de casa, nós somos empreendedoras, nós somos esposas, nós somos amantes, nós somos amigas, nós somos filhas, nós somos netas. Então, em cada um desses capítulos da nossa história, a gente tem que ter uma liderança diferente. E aí você pode ser multimulheres, entendeu? Por que você tem que ser uma só? E aí você pode ter vários papéis e identificar todos eles. Isso é que torna os relacionamentos intrigantes. Por quê? Porque você nunca é a mesma coisa. Essa é a carta na manga. Seja diferente a cada dia. E isso é muito legal. E eu sempre tenho até mandar um abraço pro Johnny, nosso professor de inglês, morou aí 15 anos em Nova York e dá aula para todo o nosso escritório aqui de inglês jurídico, inglês business. Conheço ele, sensacional. Enfim. Mas a gente sempre estava, eu gosto particularmente de fazer algumas aulas assistindo grandes nomes aí, personalidades do meio empresarial, do qual eu gosto muito. E a gente estava assistindo Jack Welch, que é um fenômeno no meio empresarial por ter sido um dos maiores empresários do mundo, ou CEOs do mundo, que estava presidente da GE, que se tornou, há muitos anos atrás, uma das maiores empresas do mundo, enfim. Então ele sempre deu muita dica falando, e ele estava falando uma coisa específica sobre conselho de administração. Ele falou, olha, o grande erro dos conselhos de administração das empresas é ser monoteísta. Eu pensando, o que é monoteísmo? Porque não estava entendendo direito, né? E falando. E ele falou o seguinte: o problema é o seguinte, porque o mundo não é uniforme, ele não é um único exclusivo. Somos singulares. Se a empresa quer vencer, ela precisa ter multiformes no conselho, como mulheres, como homens, como outras personalidades que possam entender os desafios da empresa e ajudar as empresas. E ele sempre falou isso, olha, não adianta você ter uma empresa porque ela vai ter que atender vários setores, vários segmentos e vários clientes de culturas diferentes. Muito daquilo que deu certo até hoje não quer dizer que vai ser sucesso para o resto da vida. Então a empresa precisa se modernizar, ela precisa ter essa cabeça, né, aberta. E ele falando sempre do papel importante das mulheres no conselho. Isso há muitos anos atrás. Então ele também já tinha essa visão. Porque às vezes os homens têm um pensamento, às vezes, muito cartesiano e tudo. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Encaixa com um papel. Parado, e aí vem uma mulher que tem esse feeling. Eu falo isso porque eu também, na minha casa, né, tem minha mãe, tem minhas irmãs. Que é uma pessoa maravilhosa. Né? Eu sempre vivi também no meio de mulheres e às vezes meu pai impondo e falando, e de repente chegava uma coisa totalmente diferente, fora da caixa, excepcional, com ideias, com valores que a gente não estava nem pensando. E que a gente tem que aprender a conviver, aceitar e que no final dá certo. Então realmente esse pensamento, né? Hoje eu vejo, né, você especialmente que participa do conselho de várias empresas e participa do conselho da própria empresa familiar, a participação das mulheres nos conselhos hoje é impressionante, porque você tem conselhos excepcionais, com ideias excepcionais, com coisas totalmente diferentes. Mas de onde saiu essa ideia? De onde surgiu? Quando a gente vai ver, olha, veio da ideia de uma mulher que tem essa sensibilidade. Mas ainda é muito limitado, né, a participação de mulheres. Tanto que a Cássia é uma das poucas que presidiu um conselho por tanto tempo. Nós temos hoje mais CEOs que vêm de fora do Brasil, que são pessoas também muito competentes, mas que não são naturais do Brasil, né? Não são de nacionalidade brasileira, do que mulheres. Sim. Então, ou seja, tem uma coisa errada, essas mulheres brasileiras estão tão competentes, né? Tem tanta coisa boa aí. E outra coisa que eu não gosto muito é aquela coisa do empoderamento feminino, sabe? Porque, na verdade, são escolhas. A vida, tudo são escolhas. Então, se você escolhe ser mãe e criar seus filhos, tá tudo certo. Ótimo, gente, não existe profissão mais difícil do que criar um filho. Agora, se você quer abrir mão de algumas coisas, saber lidar com esse contexto e também ser uma executiva ou
uma profissional liberal, etc e tal, você fez essa escolha. Você sempre perde alguma coisa e ganha outra coisa. Sim. Mas como fazer isso com sabedoria, né? É você ter esse autoconhecimento seu e ser disruptivo. Então, eu sempre causei impacto e isso me trouxe uma certa solidão. Porque eu sou daquela pessoa que eu falo assim, eu não sei mentir. Porque eu esqueço. Então eu tenho que ser autêntica. Porque senão eu mesma vou entregar. Então, ou seja, eu vou até mudar a palavra daquilo que eu vou dizer, mas daqui uma semana, 10 dias que você me perguntar, eu vou te responder exatamente o que eu penso. Ou então eu vou dizer assim, eu até pensava desse jeito, mas agora eu mudei de ideia, que também está tudo certo. Mas eu acho que a gente precisa realmente de saber aquilo que a gente quer, ir em busca do que a gente quer e ser disruptivo e falar o que a gente quer. E às vezes essas conversas difíceis, principalmente dentro de empresas familiares, ninguém quer ouvir. Então eu fui essa pessoa e para isso eu tive que abrir mão de outras, como por exemplo a convivência familiar. Eu venho de uma família empresária, aprendi quase tudo dentro do Transpes, mas é claro que eu queria sempre olhar para fora e buscar o novo, mas eu não tive, eu não tive aceitação do que eu falava. E continua sendo assim. Então, o papel de ser aquela pessoa autêntica também tem um certo preço nas amizades, mas também tem uma outra coisa muito boa, que quem fica perto da gente é porque realmente é verdadeiro. Ou te admira muito, né? Ou você admira, ou aquela pessoa te completa de alguma forma. E isso não acontece no dia a dia. As pessoas estão sempre mais querendo achar o defeito, criticar, né? Falar que isso não está certo, que isso não é bom, como se existisse um padrão, né? Eu tenho uma palestra que eu falo assim para as mulheres. Você começou a namorar, passou um ano, todo mundo vai no almoço de família domingo, todo mundo pergunta para você o quê? E aí, vai ficar noivo? Aí você vai, pô, será que eu tenho que ficar noivo? Será que tá na idade? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí você fica noivo. Aí passa mais um ano, não sei o quê. E aí, não vai vir o casamento? É um roteiro já. É um roteiro. A sociedade cobra tudo. Aí hoje as mulheres falam assim, não, você tem filho? Não, não tem não. Deve ter problema. Deixa eu te falar, se você não tem filho, você pode ter inúmeros outros filhos. Você pode adotar, você pode ajudar a criar, você pode participar de questões sociais. Mas se você não tem um dom para ser mãe, não seja. Porque eu até outro dia falei isso com o Felipe. Felipe, ser mãe e ter condição financeira e dar para babá e motorista criar, tá fácil. Difícil é criar. Difícil é criar, né? É acordar de madrugada, é saber dos problemas. Então eu tenho 2 filhos que eu criei sozinha, que são os meus orgulhos. E isso foram também pontos de motivação na minha vida. São, conheço bem 2 excepcionais profissionais, excelentes profissionais, empresários, estão no mercado de trabalho, um grande exemplo, e não é moleza não. Não é moleza não. Moleza, não dá moleza não, viu? Não, isso é bom demais, a gente ter um motivo, né? Por quê? Por que eu vim nesse mundo? Qual que é a minha missão? Qual é o legado? O que eu estou construindo? O legado não é depois que eu morri. O legado é hoje poder estar aqui com vocês, compartilhar a minha história. Não estou dizendo que eu estou certa, claro que não, todo mundo tem sua singularidade. Mas dentro da minha singularidade eu encontrei a minha felicidade. Então eu estou certa para quem? Para mim. E eu tenho que estar certa para mim mesmo. Você tem que ficar dando satisfação para os outros, o que você está fazendo. Você está feliz certo dentro do que você acredita, daquilo que você faz, daquilo que você prega. Respeitando os outros. Sim. E que também eu seja respeitado dentro das minhas escolhas, né? Claro. Então é sobre isso a vida, né? É sobre ser feliz. E é isso. Não, maravilha. Olha, realmente pra gente é um orgulho de realmente primeiro conhecê-la e conhecer os seus valores, conhecer todas as suas atividades, tudo aquilo que realmente nos orgulha e é um exemplo para todos nós, né? Com aqui certeza. Dentro do escritório eu lembro que a gente sempre colocava no final do ano, quem que a gente vai trazer de palestrante? Aí colocava um monte de gente aqui, a gente faz um evento aqui no escritório todo final do ano. E a Tássia era sempre aí colocava lá, às vezes nem o nome dela tinha sido citado, porque ela vem todo ano, repetitivamente. Eu falei assim, vamos fazer uma experiência, não vamos colocar o nome dela, vamos ver. Não, mas e a Tássia? E é então, verdade, ano passado eu não vi. E até que ano passado a gente não chegou a fazer. Não fizeram aniversário. A gente fez um aniversário, a gente não fez no ano passado, esse ano já está mais do que convidada.
mas realmente pra gente... E cada ano era um ensinamento novo, né? Agrega muito valor para toda a equipe a gente finalizar um ciclo, finalizar um ano com palavras de quem tá à frente do tempo, de quem tá liderando uma equipe. Isso é gratificante e agrega muito valor. Não, e dentro da experiência, da emoção e da verdade, né, nunca tem certo e errado, mas tem aquilo que realmente motiva o outro. Claro. Então eu lembro o dia que eu não conseguia chegar por causa do trânsito, eu tinha outra palestra para dar, aí chegou lá e falou assim, gente, mudei tudo, vou falar para vocês do trânsito. Foi muito legal. Foi muito legal. E respondendo minha última pergunta, que eu acredito que seja, sobre a minha formação, né? Isso. Fiz primeiro Ciências Contábeis, com ênfase em administração. Trabalhei durante 12 anos na área financeira. Era uma área muito disruptiva, inovadora. E aí, dentro disso, eu comecei a perceber as necessidades de controle. Então, eu comecei a ver que eu tinha que ter um sistema. Isso nos meus 30 anos de carreira, né? Aí, eu fui buscar essa inovação. Então, a Transpeço foi a primeira empresa com um RP completo em todas as filiais, que me garantisse que fazia os controles adequados. Aí depois eu fui fazer a certificação da ISO 9000. Nós somos a primeira em Minas Gerais, é a terceira no Brasil, então eu fiz a certificação de todos os processos. Então aqueles oceanos azuis era tudo aquilo que ninguém queria fazer. Então muitas vezes eu fui chamada de louca. Mas por que você quer fazer isso? É loucura, a empresa de logística, de transporte tem que certificar serviço. Eu falei assim, deixa comigo. E até hoje está lá implantado com muitas melhorias. Depois comecei a perceber que eu era muito focada na parte de estratégia. Eu queria ver o futuro, eu queria entender como que a empresa ia funcionar e qual era a forma da gente chegar lá. Aí eu me especializei em planejamento estratégico. Fiz todos os cursos dessas grandes instituições. Hoje não concordo com nenhuma delas, tenho o meu próprio diagnóstico e a minha forma de trabalhar as empresas com singularidade. Acho que não pode ter uma cartilha pronta e que isso seja para todo mundo. E por que eu cheguei a essa conclusão? Porque aproximadamente com 30 anos, 32 anos, eu resolvi fazer aquilo que mais era difícil para mim, entender o ser humano. Aí eu fui fazer psicologia. Aí eu me especializei na área de psicologia humanista, depois na Gestalt, fiz análise durante muitos anos e agora, essa também é uma surpresa que o Felipe não sabe, começo a minha pós agora dia 1º de maio em teoria cognitivo-comportamental. Muito legal. Né? Já fiz neurociência também, então, ou seja, sou uma apaixonada por conhecimento, apaixonada pela vida e pelo novo. Eu acho que ainda tem muita lenha para queimar aqui, viu? Muito legal. E, gente, olha, eu queria deixar aqui, assim, finalizando já, né, porque realmente dá para ficar aqui, eu acho que esse restinho de ano aqui, batendo papo, acho que dá para poder fazer um episódio aqui. Exatamente, nós vamos fazer a série. Exatamente. E duas coisas. Exatamente. E para quem quer te conhecer o seu trabalho, como é que a gente te acha nas mídias sociais, qual que é o seu endereço, como é que a gente faz para realmente ter toda essa sabedoria, todos esses conselhos, né, para te contratar para eventos, palestras, para conselho de administração? Como que a gente te conecta aí? Eu tenho a alegria de ter um nome que são poucas pessoas que têm. Nunca conheci outra Tárcia, né? Então é tarciagonzales.com.br. Meu site está lá, maravilhoso. Todas as redes sociais, YouTube, LinkedIn, Tárcia Gonzales. É só me conectar. Vocês vão lá ver o meu currículo, as entrevistas que eu já dei e bastante trabalho realizado. E eu estou aqui à disposição, pronta para o novo desafio. Mas nunca o último, mais um. É isso aí, Tárcia. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que a gente possa ter mais inúmeros capítulos igual a esse aqui. Muito legal, realmente é um aprendizado muito grande. E para você que está nos assistindo, gostaria de te agradecer muito também pela sua audiência, por tudo aquilo que você tem feito junto com a gente, através de todos esses anos, sendo amigo, parceiro, cliente. Um grande abraço, muito obrigado e até os próximos episódios. E especialmente vamos ter novos episódios com a doutora Tárcia. Muito Parabéns à família Mandato, que eu amo e que eu tenho certeza que ainda vai me acompanhar
pro resto da minha vida, com certeza. Estaremos lá. Muito obrigada, gente. É isso aí. Obrigada. Obrigado. Valeu.